Olá pessoal, hoje nós vamos aprender como tratar dados com a estrutura condicional na linguagem C, né? Vamos aqui para a nossa questão. Aqui nós temos a seguinte questão: receba um valor inteiro e dê-lhe as seguintes condições. Se for menor que 3, ou seja, se o valor recebido pelo programa for menor que 3, imprima na tela: o número é menor que 3. Se o valor recebido for igual a 3, imprima: o número é igual a 3. E se for maior que 3, imprima na tela: o número é maior que 3. E como é que a gente vai fazer isso, pessoal? Bom, vamos aqui para o nosso Deve Ser++, né? Eu já tenho aqui o projeto pronto, eu vou explicar para vocês como é que funciona. Pessoal, na questão está pedindo para ler, né, um valor qualquer e imprimir as condições na tela, de acordo com se o número for menor que 3, imprima que o número é menor que 3, se for, e com todas as condições. Se a gente vai ter que utilizar funções de impressão, são elas printf, né, e a função para ler, que é scanf. A gente vai ter que utilizar aqui a nossa biblioteca Studio H, certo? Include Studio H para incluir a função, né, e a gente poder utilizar essas duas funções aqui, que são a printf e a scanf. O método main, que não pode faltar na linguagem C, certo? Nosso método main aqui. O início e o final dele. E vamos para o código aqui. Eu criei uma variável inteira, porque então pedia para receber um número inteiro. E eu dei o nome de número, certo? Uma variável inteira, o nome dela é número. Ok? Eu dei um printf aqui e disse o seguinte: digite um valor inteiro, certo? Nossa função scanf, né? E vamos ler aqui a nossa variável. Opa, um erro aqui. A nossa variável número, certo? Ou seja, a gente vai ler aqui a variável número que eu declarei aqui em cima como inteiro. Bom, até aqui vocês já sabem fazer, né? O que vem de novo por aqui são as funções if e else, que eu vou explicar agora, certo? E funções if e else são funções de condição, ou seja, de estrutura. Elas vão condicionar uma determinada variável, uma determinada coisa, e vão executar se ela for válida ou não, certo? Por exemplo, aqui, if, se número, que é a variável aqui em cima, o usuário deve ter digitado, for menor do que 3, certo? Abre e fecha chaves, certo? E dentro aqui da nossa função, nós vamos dizer printf, ou seja, imprima na tela, número menor do que 3. Segunda condição. Para a segunda condição, nós vamos utilizar else if. Ou seja, se não for essa condição aqui de cima, se o número for igual, gente, na linguagem C e em outras linguagens, o sinal de igual, se for só desta forma, não funciona, certo? O sinal de igual nessa linguagem é desta forma, são dois sinais de igual juntos, ok? Se o número for igual a 3, então o que acontece? Que dentro da nossa estrutura também, printf imprima número igual a 3. Caso contrário, ou seja, else, se não for esse, nem for esse, então imprima na tela número maior que 3. Ok? Aqui dentro das chaves, certo? Imprima o número menor, é maior que 3. E por último aqui o nosso get, que é para segurar o programa, certo? Essa função aqui é necessária para que o nosso programinha não feche antes de ter executado todas essas funções. Vamos testar? Só apertar, vir aqui em executar, compilar e executar, ou dar um F9 no teclado. Certo? Vamos vir aqui em executar, compilar e executar. Da primeira vez que vocês pedirem para compilar e executar, se vocês não tiverem salvo, ele vai pedir para salvar. Vamos salvar aqui dentro de meus documentos, com o título exemplo 1.c. Nunca esqueçam de
Vocês podem salvar com o nome que vocês quiserem, certo? Desde que coloquem a extensão .c no final, tá certo? Vamos salvar aqui. Vamos ver se vai rodar. Esse programinha vai rodar. Deu um erro aqui, gente. É bom que aconteça isso aqui, ó. Minha função printf eu coloquei um P maiúsculo, certo? Opa, corrigir. Vamos de novo, tentar mais uma vez aqui. Compilar e executar. Às vezes vai dar mais algum erro. Não. Digite um valor inteiro, certo? Eu vou digitar aqui um 4. Vou dar um Enter. Pá. Número maior que 3, certo? Vamos de novo. F9. Vou digitar aqui um 2. Número menor que 3. Por último, só para comprovar, vamos aqui de novo, compilar, executar. E eu vou digitar o número 3 para ver se ele vai dizer que o número é igual a 3. Número igual a 3. Bom, gente, é basicamente isso. Isso daí é bem simples de estar utilizando essa função, certo? Você vai utilizar a função if na primeira vez. Se você for dar mais de uma condição, na segunda condição você vai utilizar else if. Esse else aqui vai indicar, por exemplo, vai indicar que a condição de cima, ou seja, se a condição de cima não for atendida, mas se for igual a esta aqui, então execute. Se não for atendido nenhum esse else, se não for atendido nenhuma das condições acima, então execute isso daqui, certo? E para terminar essa videoaula, eu vou mostrar aqui para vocês como é que fica salvo o nosso arquivo fonte e o programa compilado. Lembra que a gente salvou aqui meus documentos? Então vamos abrir aqui meus documentos, certo? Tá aqui, ó, gente. Exemplo 1.c é o nosso código fonte. E exemplo 1. Do tipo exe, se vocês virem aqui com o botão direito de propriedade, vocês vão ver que é um executável, certo? Ele é, cadê? Um executável, tipo do programa aplicativo, certo? É um executável. Então, gente, esse aqui é o meu código fonte, ou seja, o exemplo 1.c, e esse aqui é o meu código compilado. Se eu pegar esse programinha aqui e levar para qualquer computador que não tenha o deve ser instalado, desde que ele seja Windows, porque a gente fez a compilação do programa Windows, ele vai executar. Por exemplo, se eu pegar esse programa aqui e der 2 cliques nele, ele vai abrir, ó. Digite um valor. É o meu programa compilado. Este programa aqui, este arquivo não depende mais do meu deve ser mais. Ele é um arquivo compilado. Ele é livre, ele executa como sendo um executável do Windows. Ele já é um programa, entendeu? Então, só lembrando, no nosso trabalho, o que vocês vão ter que colocar no CD ou no pendrive, certo? Vai ser esse exemplo 1.c, que vai ser o nosso código fonte, e o exemplo compilado, certo? Que vai ser esse exemplozinho aqui. Tá ok, pessoal? Bom, qualquer dúvida, é só deixar aí recado no Orkut, que se eu souber responder, né, terei o maior prazer em tirar as dúvidas de vocês. E se quiserem deixar recado aí, comentando, criticando, fiquem à vontade aí, podem deixar recado aí no meu Orkut, tá beleza? É isso aí, pessoal. Valeu!